Seja bem-vindo ao podcast Raízes. No episódio de hoje, a nossa convidada é Elizabeth Schneider, a força empreendedora por trás da Pimentinha Rosa, a lanchonete que é referência de sabor e carinho em nossa cidade. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Raízes. Hoje nós estamos aqui com a Beth, que é dona da Pimentinha Rosa. E a Beth tem um negócio aqui na nossa cidade já há muitos anos. Ela já empreende há muito tempo, é mãe, é dona de casa, é das nossas mesmo, né, Beth? É. Eu quero agradecer você por ter aceito o convite, por estar aqui conosco. E eu tenho certeza que a Beth vai trazer histórias inspiradoras para vocês. Vamos conversar com ela e conhecer um pouquinho mais da história da Beth. Obrigada, Beth. Beth, pra gente iniciar o podcast, eu sempre faço aquela pergunta, né? Quem é a Beth? De onde a Beth veio? Como que é a sua história de infância? Como que era você antes de se tornar empreendedora, mãe? Né? Eu gosto de puxar realmente as raízes das pessoas. Então me conta um pouquinho. Então, eu sou a Beth, eu sou casada com o Marcelo, com quem eu namoro desde os 14 anos. E sou filha da dona Beatriz e eu sou a mais velha de 3 irmãs. Minha mãe divorciou quando a gente ainda era bem pequena, eu tinha 5, a minha irmã tinha 3 e a caçula tinha 1 ano. Então, a minha mãe é minha heroína. Seu exemplo, né? Meu exemplo de vida. E eu nasci em São Paulo, mas a minha família é aqui de Madre de Deus. Meus avós nasceram aqui, minha mãe, meus tios todos nasceram aqui em Madre de Deus. Só que meu avô foi embora há muitos anos atrás e a família toda foi embora também. E a gente vinha pouco, só quando eu era criança que a gente vinha pra cá de férias, né? Depois de adulta eu vim poucas vezes. E em 2013 a gente veio pra cá, eu com as crianças, só pra passar alguns dias de férias. Aí gostei muito de como estava a cidade, né? Aí meu marido topou e a gente veio. Você era apaixonada por Madre de Deus, tá? E cara, de ser num momento assim, minha mãe tinha falecido fazia 1 ano mais ou menos, né? E a gente morava no mesmo quintal da minha mãe. Só que aí eu trabalhava fora, trabalhava numa loja de uniformes, saía de casa bem cedinho, chegava em casa muito tarde. Eu fiquei grávida do Miguel e já tinha minhas 2 meninas, né? E aí eu fiquei sem minha rede de apoio, que era minha mãe. Aí, nessa época, eu resolvi parar de trabalhar e ficar por conta das crianças, né? E aí juntou o útil com o agradável. São Paulo, a gente achava que não era um ambiente bom pra gente criar os filhos, né? E sem essa rede de apoio para poder ficar com eles, para poder sair para trabalhar, ficou bem difícil para mim. Então, a gente resolveu vir. E aí foi, assim, muito legal, porque quando eu vim para passear, meu marido falou, vê aí, se você encontrar uma casa, a gente vai. Eu falei, então tá. Aí comecei a procurar, né? Andei algumas ruas. Tem gente que fala que lembra de mim com as crianças até hoje, andando com o carrinho, procurando casa aqui em Madre de Deus. Aí me falaram do apartamento lá de São Lourenço, em cima da padaria. Aí eu fui lá conversar com ele e Madre de Deus é outra coisa, né? Eu fui conversar com ele em São Paulo, para você alugar uma casa, você tem que ter fiador, você tem que ter uma série de coisas que eu não teria. Fui conversar com ele e na hora ele falou, não, pode ir lá. Vai lá arrumar sua mudança que a casa é sua. Aí a gente já deu aquela motivação maior e a gente veio. Facilidade dessas coisas do interior, né? É totalmente diferente. Aí a gente já deixei as meninas aqui com uma prima, voltei só com o Miguel para São Paulo, né? Aí arrumamos uma mudança e viemos pra cá e pra Copatinha. Olha só, isso é muito interessante, essa história sua, porque tem muita gente que tem essa vontade, às vezes, de vir morar no interior, mas fica protelando, fica pensando, eu não sei se eu vou, não sei se vai dar certo, não sei se vai funcionar pra mim. E é legal ouvir você falar isso, assim, né? Que vocês conseguiram ter esse chamado, pensar assim, olha, vamos e vai dar certo. Porque quando a gente já vem com esse pensamento, as coisas fluem, né, Beth? Na época, até eu imprimi, porque eu já vim com a ideia de que eu tinha que fazer alguma coisa aqui por conta. Eu já sabia que o trabalho aqui era mais complicado, que era difícil encontrar um trabalho. Né? Isso já eram coisas que já era na época do meu avô e continuou sendo. Tanto que o pessoal saía para trabalhar fora, né? E eu estava fazendo o caminho inverso. Então, eu já vi com algumas coisas na mão, sabe? Então, eu conheci o artesanato em feltro. Eu não sabia fazer, não sabia nem costurar, não sabia pegar um botão. Mas aí eu já trouxe alguns pedacinhos de feltro dentro da bolsa. E também eu fui numa gráfica e mandei fazer várias tagzinhas, adesivo. Porque eu falei, eu vou fazer doce lá. Então, eu já trouxe essas duas coisas na minha ideia, né? Que eu ia fazer alguma coisa.
Aí, no começo, foram assim, a gente mudou, acho que foi 28 de janeiro. Aí, pouco tempo depois, já ia ser o carnaval, acho que um mês depois, mais ou menos, era carnaval. Aí, uma prima minha daqui falou, Beth, coloca a mesinha lá, porque eu morava no centro, coloca a mesinha na frente do apartamento, você vai ver. Tá lotado lá na frente, você vai vender. Aí eu já fiz as coisas que eu sabia, né? Fiz brigadeiro, fiz pão de mel e tal, coloquei na mesinha e ficamos lá todos os dias à noite. A gente já estava acostumado com uma cidade grande, que ninguém fica com a porta aberta, que ninguém vai na rua. Ali não, a gente colocava até o chiqueirinho do Miguel, que ele tinha 8 meses, colocava o chiqueirinho na porta e ficava lá. A gente foi conhecendo todo mundo, o pessoal vinha comprar doce. E assim a gente começou a nossa vida aqui em Madrid de Deus. Muito legal essa história. Eu tenho conversado no podcast com algumas empreendedoras assim, né? Como eu, com você, que vieram de fora pra cá. E a gente tem muito isso aqui na cidade, né? Mas aí eu gosto de ressaltar esse tipo de mensagem, de história, por isso, assim, porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade de entender se vai funcionar, se não. E me fala assim, quando vocês vieram, o que passou pela cabeça de vocês, assim, os medos que passaram pela cabeça de vocês, assim, de realmente abandonar o que vocês tinham lá e vir pra cá e às vezes não dá certo. Como que vocês passaram por isso e como que vocês superaram essa dificuldade, assim, de ter esse medo? Foram muitos medos, porque assim, eu conheci a Madre de Deus de quando eu era criança. Depois, assim, de adulta, eu vim aqui em Madre de Deus 2 vezes, de chegar no sábado e ir embora no domingo. Então, eu tenho uma família muito grande aqui, muitos parentes, mas assim, próximos tinham poucos, né? Então, começar tudo de novo não era fácil. E eu tinha um pouco mais de medo por causa do meu marido, porque ele não conhecia aqui. E ele nasceu em São Paulo, mas ele nunca viajou assim, ficou no interior, não estava acostumado. Eu falei, ele não vai se adaptar. Porque ele estava mais acostumado com um shopping, McDonald's, aquele negócio. Eu falei, ele não vai se adaptar. Mas, pra minha surpresa, ele se adaptou até melhor do que eu. Gostou muito. Pois é, a gente tem essas surpresas boas. E para as crianças também foi surpresa. Para as crianças foi tudo de bom, né? Porque na época que eu morava em São Paulo, eu trabalhava na Vila Olímpia, para quem conhece, assim, São Paulo, morava na Zona Sul. Então, eu saía de casa às 6h30 da manhã, eu já tinha que colocar as crianças na perua. Só que a escolinha delas era 5 minutos de casa. O piloeiro ficava 1h30 cuidando com elas, até dar o horário de levar elas para a escola. Porque eu entrava às 9 no trabalho, mas eu saía às 6h30 de casa para poder entrar às 9 no trabalho. Então era uma rotina muito puxada. E eu saía do trabalho às 6h30, 7h da noite, mas eu chegava em casa às 9h30, 9h, ainda para arrumar a janta, ver mochila, né? Fazer toda aquela rotina de mãe, né? E era bem puxado. E na época que minha mãe faleceu, aí as meninas chegavam na escola tipo, por volta de meio-dia, minha mãe dava almoço para elas e continuava com elas durante a tarde, né? Aí o Marcelo chegava primeiro do que eu e ficava com elas. Só que depois que minha mãe faleceu, a gente não tinha mais como fazer. Sabe, os primeiros meses foram muito complicados, porque aí minha mãe faleceu em dezembro e janeiro era a época que eu mais trabalhava, porque era uma loja de uniformes escolares. Então, em janeiro a gente não tinha hora pra sair da onde. Sim. Aí eu tive que mandar as meninas pra casa da mãe de uma amiga, sabe, que cuidou delas pra mim. A gente levava elas no domingo e só pegava no sábado à tarde, porque não tinha condições da gente ficar. Que foi a época que eu resolvi sair do trabalho. Eu tava grávida do Miguel de 4 meses, aí eu continuei até o final da gravidez, né? E quando ele nasceu, eu não voltei. Imagino que tenha sido uma decisão difícil, porque em cidade grande, a gente sabe que é fundamental, às vezes, os dois estarem trabalhando, faz muita diferença. Não tinha como, né? E aí vocês se viram mesmo numa situação mais delicada. E que bom que deu certo vir pra cá, né? E serem bem recebidos aqui e as coisas foram fluindo. Beth, me conta um pouquinho, como que você era assim quando criança, por exemplo? Você sempre teve essa veia empreendedora ou isso foi se despertando em você mais tarde? Porque você disse que veio pra cá já com o pensamento em algumas coisas, né? Já com essa visão de que você teria que fazer alguma coisa. E você já tinha isso lá ou você foi desenvolvendo, você percebia isso natural em você? Eu acho que sim, eu acho que eu sempre fui empreendedora, mas eu era uma pessoa muito tímida. Então, assim, a pimentinha me ajudou muito a me soltar um pouco, né? Não que eu ainda não seja, assim, para algumas coisas eu sou. Mas eu era muito travada para falar, para oferecer alguma coisa, eu era muito tímida. Ainda sou, para câmera, por exemplo, eu sou muito tímida. Mas
Eu acho que a vida inteira eu fui empreendedora, né? Sempre gostei de vender, de fazer alguma coisa para vender. Não sair de porta em porta vendendo não é o meu não é o meu estilo, eu não consigo. Eu prefiro que o cliente venha até a mim, né? Mostrar de uma outra forma mais sutil. Tanto que até hoje na internet eu não mostro de forma de que eu estou vendendo, né? Eu mostro lá o meu produto lá, que estou fazendo e tal. Eu acho que é um jeito meu de colocar, né? Quanto aos doces, a vida inteira, sabe? Quando eu tinha uns 18 anos, eu trabalhei de balconista numa loja de doces lá em São Paulo, no Jardins. E era uma loja muito grande, muito bonita, sabe? E assim, me apaixonei. Eu fiquei lá só 3 meses, eu ainda era bem novinha, foi no começo de vida mesmo. Mas o Marcelo, até hoje mesmo, ele tá falando, naquela época eu já tinha o nome dos meus bolos, sabe? Assim, era o meu sonho. Eu sabia que era o meu sonho. Então hoje eu acho que eu tô vivendo assim o meu sonho mesmo, porque eu sempre sonhei em ter uma loja de doces. Sim, sempre foi uma coisa que eu queria, sabe? Apesar de, nesse tempo, eu fiz várias coisas, né? Quando eu saí do trabalho, nos primeiros meses, eu vendia bijuteria, porque em São Paulo tinha 25 de março, então era 25 de março, tinha bolsa de bijuteria. Aí a minha irmã trabalhando no shopping, ela falava, ó, fulano quer ver biju. Aí eu ia, levava para as gerentes, elas deixavam entrar meus bijuterias na loja, né? Então, é uma coisa que eu sempre já fiz e já gostava. Legal. Me conta um pouquinho dessa trajetória sua, então. Você trabalhava CLT, né? Começou aí, na adolescência, chegou a trabalhar em algumas lojas e começou a pensar no sonho de empreender. Mas, como que foi essa trajetória? Com o que você já trabalhou? E como foram essas experiências? O que elas agregaram e trouxeram para sua vida hoje? O que você conseguiu aprender que você utiliza hoje na sua vida como empreendedora? Olha, eu comecei a trabalhar muito cedo, justamente, eu acho que eu sempre trabalhei, justamente por minha mãe ter criado nós 3 sozinhas, né? Então era uma vida bem complicada pra ela. Minha mãe era cabeleireira, né? Ela não tinha profissão. Quando ela se separou, ela fez um cursinho, assim, de 3 meses, pra poder começar a cuidar da gente, né? E aí, desde essa época, eu tinha que ficar com minhas irmãs, eu tinha muita responsabilidade com muito cedo. Muita responsabilidade. Então, sempre, minha mãe falava que eu era o braço direito dela, eu sempre estava com ela, sempre estava ajudando ela. E minha mãe, além de ser cabeleireira, minha mãe cozinhava muito bem. Então, minha mãe sempre estava na cozinha. Minha mãe sempre, tanto para fazer pra gente, quanto para vender. Ela sempre fez, sabe? Bolo para uma amiga. Minha mãe não passava perto. Assim, eu falo que minha mãe não passava perto. Porque quando ela via que o dia tava meio curto, ela já fazia lá um pavê. Aí ela ligava para as clientes dela do salão e falava, hoje tem pavê. Aí, eu quero. Ela já vendia. Então, eu acho que eu herdei isso da minha mãe, sabe? Esse negócio de ser empreendedora, da minha mãe. Meu pai, eu falei que eu não vou chorar, mas daqui a pouco eu vou chorar. Quando eles se separaram, porque eu era muito pequena, né? Minha mãe ficou com a casa, só que era uma casa bem simples. Minha mãe me deixou um tijolo da época do meu pai, sabe? Fez a casa toda com a força dela, que era uma baixinha de 1,5 m. Que exemplo, né? Um exemplo muito bonito. Sabe que assim, eu percebo na sua fala o exemplo que você teve dela, que realmente não tem como a gente crescer com uma pessoa assim, com uma mulher assim dentro de casa, e mostrando pra gente quanto é valioso a gente correr atrás do que a gente sonha, do que a gente precisa, e principalmente trazer o conforto para nossa família, para os nossos filhos, que são os tesouros que a gente tem. Mas eu enxergo muito isso em você também, hoje, passando para sua família, porque você trabalha junto com a família toda, né? A gente sempre viu as meninas te ajudando, todo mundo, a família inteira trabalhando junto. Isso é muito bonito, né? Isso é um exemplo, de fato. E tenho certeza que é uma coisa que eles vão levar para a vida toda. É um legado, né? É um legado que a sua mãe deixou para você, que você está passando para os seus filhos, independente daquilo que eles escolham fazer. É o que eles vai ficar marcado na vida deles, né? A minha mãe, meu pai ensinaram isso pra gente, né? Isso não tem dinheiro no mundo que pague, né? E eu fiquei assim, emocionada de ouvir você falando da sua mãe e do quanto ela era forte, né? Porque a gente sabe que essa é a realidade de muitas famílias hoje em dia, que às vezes uma pessoa só, a mãe ou o pai, tem que ser os dois, e não é fácil, não é uma tarefa fácil dar conta de tudo isso e ainda dar esse exemplo que ela deu, né? Então, parabéns, assim. Parabéns pra vocês, pra ela, pra você e por como você conduz, né, a sua família hoje, os negócios, tá sempre envolvendo as crianças junto. Você poderia muito bem falar assim,
não vou pôr meu assistente pra trabalhar comigo, gente. Porque eu já passei um aperto e eu não quero que eles passem, por exemplo. Né? Que bom que você não tem assim, essa visão, sua visão é diferente. Porque isso vai fazer diferença. Eu já fiz dessa outra forma, sabe? Eu acho assim que eu já passei muito aperto. Mas nenhum aperto me derrubou. Eu sempre achava que dava pra continuar, dava pra seguir, dava pra fazer alguma coisa. E é isso que eu passo para os meus filhos, né? Eu falo para eles, eu falo, hoje em dia eu tô sossegada. A Giovana tá se formando esse ano em enfermeira. A Júlia tá estudando, fazendo cursinho, quer fazer outras coisas, tá buscando o caminho dela. O Miguel ainda é pequeno, né? Mas elas, já que são maiores, a Giovana e a Júlia, eu não tenho mais a preocupação de o que vai ser, assim, né? Porque eu falo para vocês, sabem fazer doce. Tudo que eu tenho que fazer, elas sabem fazer. Elas têm bola ali pra mim, tudo pra mim. É legal que você falou que você começou vendendo semi-joias, joias, tudo, e as meninas vendem, né? A Júlia que começou e passou pra Giovana. A Giovana vende as pratas, né? E a Giovana também é bem empreendedora. A Júlia era um pouco mais tímida e a Pimentinha tá ajudando ela muito nisso, porque ela era muito tímida pra falar. Em casa ela não atendia nem o portão, tão tímida que ela era. A gente via mais a Giovana. Né? Tinha gente que achava que eu só tinha a Giovana e pequena, né? Porque ela não gostava de aparecer. Agora não. Beth, nós estávamos comentando a respeito do seu trabalho aqui na cidade e como eu já mencionei, eu acho muito bonito essa forma como você trabalha com a família. Mas eu queria que você falasse um pouquinho como que foi a dificuldade para você estruturar, né, o seu negócio da forma como ele está hoje e quais foram os aprendizados que você conseguiu tirar de tudo que você vivenciou ao longo desse tempo, né? A Pimentinha é uma das empresas pioneiras aqui na cidade no sentido de apresentar um bom atendimento, mais opções para a população, né? Há um tempo atrás a gente não tinha um lugar para tomar um café assim com mais variedade, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse processo, como que foi, né? Pensar em tudo isso e os aprendizados que você tirou nesse tempo. Eu comecei como todo mundo começa, de casa, né? Então começa com o que a gente tem. Então o meu forno, para ter uma ideia, Mari, eu troquei ele essa semana. O meu forno é o mesmo forno a Júlia tem 21, ela vai fazer. A Júlia tinha 18, tinha 3 anos quando eu comprei o meu fogão, era o fogão da minha casa. Então, quando eu comecei, na verdade foi um caminho bem longo, comecei já fazendo em casa, assim que eu mudei, né, dentro de casa. Depois a gente alugou um trailer, que era ali na praça, né, então, aí a gente começou ali na frente da igreja, né, então a gente participava das exposições, montava barraca, da festa do produtor, a gente colocava a barraca na frente de casa, né, e assim foi o começo. Então eu brinco hoje com as meninas lá, que eu, graças a Deus, hoje eu nem sei quantas geladeiras eu tenho. Mas a gente começou com uma caixa de isopor. Então, assim, a gente tem que começar com o que a gente tem e o caminho vai se construindo, né? E eu sei que a gente começou o trailer assim, esses dias, fazendo essa ideia aqui do podcast e tudo, a gente estava pensando em casa de tanta coisa que já aconteceu. A Giovana falou, mãe, lembra um dia que eu derrubei a mesinha de doce? Porque ela colocava uma mesinha lá na praça e ela ficava com os docinhos lá, brigadeiro, vendendo pra mim. Aí um dia ela virou a mesinha e derrubou todos os brigadeiros, aí voltou pra casa chorando, e um senhor do lado dela querendo comprar os brigadeiros, ela, não, foi pro chão, não precisa. Mas assim, todo o começo não é simples pra ninguém, sabe? Hoje em dia, já teve muitos casos, que eu sei que a maioria que está começando com certeza também passa por isso. Eu tinha clientes que talvez não viam a minha necessidade, sabe? Porque a gente começa e a gente não tem nada. Então eu tinha uma forma, então se era para fazer um bolo maior, eu tinha que assar um bolo, tirar aquele bolo, assar um outro bolo, né? Desinformar, esperar esfriar, desinformar, fazer outro bolo, colocar no forno. E quantas vezes aconteceu, sabe? Da pessoa me pedir um bolo no sábado, eu fazia o bolo e tal. Ah, é pra amanhã, domingo de manhã. Ah, tá bom, eu faço o bolo pra você. Aí eu ia comprar os ingredientes, às vezes dava errado, porque muitas vezes, até hoje, às vezes pode ser que dá errado. Mas naquela época eu não tinha como comprar outro ingrediente. Às vezes era todo o dinheiro que a gente tinha naquela época. Então fazia o bolo, quando a pessoa ia buscar, ela falou, obrigada, Beth, semana que vem eu passo aí. Aí eu, ai, obrigada. Aí eu, ai, meu Deus, foi o dinheiro do almoço, entendeu? Aconteceu muito. Então, assim, hoje em dia, graças a Deus, eu tenho meu estoque, né? Tudo que a gente precisa, a gente tem lá. Mas ninguém, quando começa, é assim. A vida real é bem mais complicada. Mas,
Ganhou bastante mais. E aí mas assim, você começou dessa forma, mas você foi estruturando para você ter o que você tem hoje, a estrutura que você tem hoje. E aí eu queria saber como que foi esse processo para estruturar do jeito que está hoje. Você foi sentindo muito no feeling mesmo? Ou você foi se capacitando, pensando, estudando, preparando a empresa? Porque a gente sabe, né, Beth? É muito difícil uma empresa funcionar, especialmente no Brasil, no interior, cidade pequena, se não tiver um pouco de organização, né? A gente sabe que nos primeiros anos não tem lucro nenhum, você fica trabalhando trocando cebola, porque você, igual você falou, você vende o almoço para comprar a janta. E no seu caso, né, você está aprimorando a empresa agora, está numa fase de expansão, de crescimento. E, então eu queria que você falasse um pouco disso também. Então, desde quando eu comecei, eu queria que fosse uma loja bem montada. Eu sempre sonhei que eu tivesse minhas coisas todas funcionando direitinho, mas a realidade não era essa, então a gente começa aos poucos. Então, minha prioridade era a geladeira. Eu não podia ver uma geladeira lá no grupo, porque, gente, Sal, tá vendendo uma geladeira, liga lá. Aí comecei assim, sabe, comprando um freezer muito antigo, que eu tenho até hoje, ele por enquanto, sabe? Mas depois disso eu já comprei vários outros. Geladeira, eu acho assim que a gente precisa investir no negócio. Então, é claro, a gente pagava as contas de casa, porque a gente vive da loja, né? Então, a gente paga as contas de casa, faz o necessário, mas o nosso investimento é na loja. Porque eu não tenho uma casa própria aqui, eu tenho minha casa em São Paulo. E aqui eu pago aluguel. E não tenho, assim, por enquanto, perspectiva de construir uma casa. Porque eu invisto tudo que a gente pode, a gente investe na loja. Então, hoje em dia, a gente já tem um forno grande, a gente mudou a nossa máquina de salgados já para uma máquina maior esse mês, né? E a frente da loja a gente está sempre tentando deixar agradável, aconchegante para o cliente quando chegar, ele se sentir bem, sabe? Isso é uma prioridade nossa, né? E eu falo nossa porque eu não me vejo ali sozinha. Hoje em dia a gente já tem uma equipe, né, que trabalha aqui junto com a gente, e fora a minha família, né, que é assim mesmo, a Giovana que já tá fora, ela tá sempre ajudando, tipo em datas, na Páscoa ela ajudou muito, a Júlia tá lá todos os dias. E o Miguel tá começando. E o Marcelo, ele que fazia as entregas até um mês e pouco atrás, mas como ele tem problema de coluna, tá ficando muito puxado para ele, né? E aí agora a gente contratou o entregador, o que foi muito bom, porque aí agora ele pode me ajudar mais na parte financeira. Sim. Que ele já cuidava, mas assim, o tempo era curto. Agora não, agora ele já tá montando planilhas, arrumando toda essa parte. E compras já é ele que faz, contas a pagar já era ele. E agora a gente tá fazendo mais uma coisa de padronização, de receitas, sabe? Que eu já fazia, mas na caneta, agora não, agora ele está fazendo em planilhas. E acho que toda essa organização é importante para a gente crescer, porque antes eram só nós, né? Agora a gente já tem 4 funcionários, então já mudou o tipo do nosso negócio, né? Esse ano a gente conseguiu colocar a nota fiscal eletrônica já no sistema, então tudo que sai da loja tem nota, né? Muda muita coisa, né? E essa parte burocrática não é o meu forte, não é o que eu gosto de fazer. Eu gosto mesmo da produção, da organização, de pensar em data, sabe? De montar um presente, isso mais a parte que eu gosto, né? E aí essa parte fica pra ele. Eu falo que deixa a parte chata pra ele. Mas é importante ter, porque cada um tem uma visão diferente, né? Igual você falou. Você fica com a parte que você é boa, que você se concentra, e ele pode te ajudar nessa outra parte. Isso que é o legal, assim, de unir forças para em prol de uma coisa, de um sonho que vocês têm, de um negócio. Hoje, a loja, né, a Pimentinha, o seu negócio é que sustenta a sua família. Pimentinha. Então, isso é muito legal, assim, porque aí todo mundo tá ali trabalhando, todo mundo tá ali se empenhando. Hoje você tem uma equipe mesmo, né, que te auxilia. E muitas empreendedoras que estão ouvindo a gente, muitas pessoas estão começando ainda vão para esse passo que você já está. O que você daria de dicas, de insights para que elas possam fazer esse crescimento e aumentar a equipe? Eu acho que delegar a função é muito importante. Mas era uma dificuldade muito grande que eu tinha. Porque como eu faço as coisas, algumas receitas são ainda lá de trás, de família, uma coisa que eu já fazia há muito tempo. Ou outras que eu aprendi no decorrer do tempo que a gente está sempre buscando, estudando, né? Mas eu tinha uma dificuldade de passar a receita. Porque eu achava assim, eu vou passar minha receita, é uma cidade pequena, daqui a pouco a pessoa vai estar fazendo
a mesma coisa que eu. Sim. Eu tinha uma dificuldade, não vou mentir que isso não era uma preocupação que eu tinha, né? Só que com o tempo eu fui vendo que pra gente crescer, a gente precisa delegar. Hoje em dia a gente faz muita coisa lá na loja, a gente faz bolo de festa, a gente faz docinho, a gente faz salgado, a gente tem o delivery, né, que funciona todos os dias. Então é muita coisa. Eu sozinha nem daria conta, nem sei fora de cogitação. Aí agora hoje em dia eu tenho 2 meninas na produção, né? Tenho a Júlia, que é minha filha, e mais outra na loja, e tenho o entregador. E fora eu e o Marcelo. Então, assim, nós todos, a gente tá todo junto ali trabalhando e assim, o objetivo é entregar o melhor sempre. É o que eu passo pra eles, sabe? Eu não entrego um negócio que eu não gostaria de receber. Sim. Então, isso pra mim é prioridade. Assim, o pastel, ficou um pouquinho encharcado. Faz um. Porque assim, se eu não gostaria de receber, eu não gostaria que o meu cliente recebesse, sabe? Eu quero que o cliente volte. E assim, graças a Deus, eu tenho clientes assim de anos. Desde quando eu mudei, eu tenho clientes ali na loja. E a cada dia chegam novos, sabe? E isso pra mim é muito importante. Você tá muito bem localizada, né? O ponto ajuda muito. Mas como a gente não é assistido apenas por pessoas aqui da cidade, só pra lembrar, Pimentinha fica ali bem ao lado da Igreja Matriz. Então é muito bem localizada, muitas pessoas, muitos viajantes passam aqui por dentro da cidade para ir até a loja, para comer alguma coisa diferente, né, uma coisa gostosa, que são as opções que você sempre tem lá. Como que vocês montam o cardápio? Como que é feito essa parte? Você está sempre trazendo novidade que eu vejo, né? E como que vocês pensam assim nessa parte? A gente procura fazer um cardápio mais pro verão e outro mais pro inverno. Agora mesmo, esse bolinho aqui mesmo, que é um bolo de canela, já era a receita que eu fazia para as crianças quando elas eram pequenas. Aí essa semana eu resgatei aquele caderno e fiz a receita e elas amaram, né? Tanto que elas querem comer todo dia, porque era um gostinho da infância delas, né? E aí eu procuro pensar, e também em datas, a gente faz muitas datas. Então assim, Páscoa é uma data muito importante pra gente, então a gente fica meses, começa em janeiro, pensar na Páscoa, né? Quer dizer, na verdade assim, né? Acabou a Páscoa agora, eu já tô com as ideias pro ano que vem. Mas a gente começa mesmo a trabalhar em janeiro, então a gente vai fora buscar o chocolate que eu gosto mais de usar. As caixas a gente compra em janeiro, sabe? Já faz todo um planejamento, o que vai pôr no cardápio, a gente testa a receita, tira a foto. É um trabalho árduo que fica por trás, que às vezes a pessoa não vê, né? Quando chega na hora, a pessoa já vê o negócio pronto, não vê todo o trabalho que teve por trás. Mas que é muito necessário, né? Sim, precisa, não tem como ter sucesso sem esse trabalho todo por trás, né? E vamos falar um pouquinho aí da vida pessoal também. Conta pra gente, eu sei que você passa uma boa parte da sua vida na loja, né? Seu dia na loja. Eu queria saber um pouquinho como é a Beth fora da empreendedora, fora da empresária, o que a Beth gosta de fazer, como que você se enxerga, né? Se você tivesse que falar como você é para uma pessoa que não te conhece, excluindo essa parte do empreendedorismo, como que você se descreveria? Eu acho que eu sou uma pessoa muito simples, eu gosto mesmo de ficar em casa, quando eu não estou trabalhando eu gosto de ficar em casa. Eu adoro viajar, mas é uma coisa que a gente se programa e faz de vez em quando, não dá pra fazer muito, porque quem trabalha no comércio sabe que a gente trabalha de domingo a domingo praticamente, né? Então a nossa folga é na segunda, então na segunda normalmente quando dá tempo, porque aí os filhos estão trabalhando ou estão estudando, já não dá mais pra sair todo mundo junto, aí quando dá a gente sai dia de segunda. Mas eu gosto mesmo de ficar em casa, de curtir minha casa, de comer pipoca, assistir um filme, dormir durante o filme, porque sempre durmo. E é isso, eu não faço muita coisa diferente, né? E gosto quando minhas irmãs podem vir, trazer os sobrinhos e ficarem aqui um pouco com a gente, apesar da correria, então elas acabam ficando mais tempo lá na loja também comigo do que em casa. Mas elas não podem vir sempre, porque também todo mundo tem vida corrida e trabalha muito, né? Sim. Mas a minha vida é muito simples, é só isso mesmo. Mas é gostoso, né? O melhor da vida é isso, aproveitar os momentos que a gente tem em família, em casa. Não, e todo mundo fala, nossa, vocês trabalham demais, você trabalha demais. Mas pra mim, isso é uma rotina que pra mim tá ótimo. Eu gosto desse jeito, você gosta do que você eu faz, gosto né? do que eu faço. Acho que começa por aí. Se você começar um negócio que você não gosta, você não consegue ir muito longe, né? Sim. Tem que fazer o que você gosta. Especialmente em comércio, né? O comércio realmente tem essa necessidade para você atender o cliente. Você abre mão do seu feriado, do seu final de semana, para atender as pessoas, né? Exatamente. Eu até estava conversando isso com a Paula, com as meninas, sobre isso, porque assim, domingo não tem como. Todo mundo fala, mas domingo eu gosto de ficar em casa.
Então, até quando eu vou contratar, assim, eu falo, olha, a gente trabalha sábado, domingo e feriado, depois a gente tira folga. Mas no sábado, no domingo, no feriado, a gente tem que trabalhar, porque todo mundo nesse dia quer comer um docinho. Então, onde que eles vão comer um docinho? Aqui na loja, né? A gente quer que eles venham até aqui, então a gente vai trabalhar no sábado e domingo. É a oportunidade. É a oportunidade. E você não pode abrir mão disso. Beth, aproveitando que a gente está falando aí, né, a respeito lá da loja, quais são as novidades agora para os próximos meses? O que você tem aí para apresentar para a gente e falar a respeito lá da Pimentinha? Então, o pessoal tem procurado a gente também para ter um café mais, uma coisinha mais assim aconchegante, não tão cremosa. Então agora esse mês a gente já está colocando algumas fatias de bolo para você tomar com um cafezinho, um cappuccino. E a gente já tinha cappuccino na loja, mas na época de verão ele dá uma paradinha, né? Agora ele volta com tudo, chocolate quente cremoso. Agora também novidades vão ser sanduíches, tipo tostetes mesmo. Porque muita gente passa na loja e queria um lanchinho que talvez não fosse uma fritura para tomar com café. Então a gente já vai ter a partir desse mês já também. Ah, que legal. Então, e é bom o pessoal também que é mais fitness, que gosta mais assim de uma coisa mais natural, né? Muito bom. O Pimentinha tá sempre inovando, gente. E eu não posso nem ver. Eu vejo e já vou lá. Eu suspeita pra falar, né, Beth? Já há muitos anos já que eu compro com a Beth, sempre que tem os nossos aniversários. Pra quem não sabe, eu e a Beth a gente faz aniversário no mesmo dia. No mesmo dia eu faço meu puro bolo na máquina. E aí a gente já aproveita, sempre já vai pensar assim, opa, vou fazer o meu bolo, já tenho que se lembrar do tamanho também, tá vendo? Viu? Aí a vantagem. Beth, com essa experiência toda que você tem hoje do empreendedorismo, qual que seria assim, o maior aprendizado que você passaria para outras pessoas, assim, de tudo que você aprendeu, uma lição no empreendedorismo que você passaria para quem está começando ou para quem está meio desanimado? Eu acho que a gente tem que estar sempre antenado com as novidades, sabe? A internet chegou para facilitar a vida de todo mundo, né? Então, tudo de novidade aparece lá na internet. A gente tem que estar sempre atento a essas novidades. E eu acho que, fora isso, eu acho que o número 1 é atender o cliente da melhor forma possível, como você gostaria que fosse atendido. Pontualidade, eu acho que é essencial. E compromisso. Se eu me comprometi com a Mari e falei, não, Mari, amanhã às 7 horas da manhã eu te entrego esse bolo, pode ter certeza que quando ela chegar lá na minha loja às 7 horas da manhã esse bolo vai estar pronto. Ela não vai ficar lá parada esperando o bolo, ele vai estar pronto. Eu acho que esse compromisso é muito importante. Eu nunca vou ligar para a Mari um dia antes, a não ser que seja realmente uma emergência. Uma caso de vida ou morte que a gente não tem como resolver, né? Mas tudo que eu puder resolver, eu vou resolver. Eu não vou ligar para ela de última hora e falar, Mari, eu não vou conseguir te atender. Não vou. Sabe que eu posso virar à noite, que não é o meu costume, eu gosto de trabalhar de dia mesmo, fazer as coisas dentro do período de trabalho, nem que o período seja das 8 da manhã até as 10, como é o meu, né? Mas eu gosto de trabalhar nesse período, não gosto de trabalhar de madrugada. Mas eu acho que o compromisso é essencial em qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, né? E pro meu trabalho, as meninas que trabalham lá comigo sabem, eu não consigo nem imaginar de não cumprir o meu compromisso com a pessoa. Eu acho que é a primeira coisa. E a gente vê isso, né? Esse compromisso a gente vê com você, é muito importante para fidelizar o cliente, né? Para aqueles que estão chegando agora também, isso é fundamental mesmo. Acaba que assim, a sua vida fica muito ali, né? Gira em torno do comércio que você tem. E você fez muitas amizades ao longo desse tempo? Muitas. Eu tenho assim, amigas muito importantes desse lugar. Eu não sou aquela amiga que vai ligar todo dia, que vai perguntar, mas todo mundo sabe que se precisar de mim pode procurar que eu tô lá na loja. Eu sempre falo, eu tô lá na loja, só chegar que eu tô lá. Então eu adoro essa parte de ficar ali na frente, sabe? De conversar com quem chega, de eu mesma ir lá atender, eu acho isso importante. Então até a respeito ainda das receitas, de passar o conhecimento para frente, que eu tinha muito medo, né, dessa parte, hoje em dia já não me preocupa mais tanto. Porque eu acho assim, receitas, a internet está cheia. Qualquer pessoa, você quer fazer um bolo, você vai lá na internet, procura a receita, você vai conseguir fazer o seu bolo, né? Agora, daí até ele virar um produto, virar uma coisa atrativo e você passar isso para outras pessoas, tem um caminho longo. Que eu acho que é aí que entra o empreendedorismo, né? Porque muita gente sabe fazer um bom bolo, mas a pessoa não é uma empreendedora. Ela não consegue levar isso pra frente, transformar isso num negócio.
né? Então, hoje em dia já não é uma preocupação tão grande as receitas, sabe? Apesar da gente ter o carinho por elas, sim, não é o diferencial, né? Hoje eu consigo enxergar assim, porque eu já tive, quando comecei assim, quando comecei não, já depois de alguns anos, pessoas que trabalharam comigo, que saíram e mandaram mensagens, olha, tô fazendo a mesma coxinha que eu fazia na pimentinha. Mas nem por isso a pessoa evoluiu no negócio, entendeu? Porque não adianta ter uma receita. Não é a receita. Você precisa ter um algo a mais, né? Tem muitas pessoas que têm boas ideias e que são talentosas, mas é que para empreender não é só o talento que importa, né? Você precisa ter planejamento, ter estrutura, e não são todas as pessoas que conseguem, especialmente começando dessa forma, né? Fazendo uma coisa que é antiética, por exemplo, que é pegar a receita, sair e começar a trabalhar. Mas, ainda que a pessoa faça isso, é legal você falar desse assunto, porque tem muita gente que tem essa crença limitante. Eu vou começar e eu tô precisando de ajuda, mas e se eu trouxer alguém, essa pessoa pegar tudo que eu ensinei e for abrir o negócio dela? Deixa abrir, gente. Deixa abrir, porque assim, o sol é para todos. Todo mundo tem uma oportunidade. Mas são muito poucos que aproveitam a sombra. Muito poucos que conseguem chegar lá na frente, ter essa visão de negócio que você tem, fazer as coisas do jeito que você faz, ninguém faz. Né? O que a pimentinha entrega é só a pimentinha que entrega. Não existe outro igual. Por quê? Porque é você que está lá na frente, você que está atendendo. Né? Você e as meninas. Então, assim, o que tem de diferencial é isso. É a essência de vocês e não as receitas, né? Ou o que vocês fazem, que é com muito amor, com muito carinho. Mas que sim, as pessoas conseguem fazer, pegar receitas na internet, aprender e fazer parecido. Mas o diferencial não é esse, né? Então é muito legal você falar sobre isso, porque tem muita gente que tem esse pensamento, muita gente mesmo. Eu sei, porque era o meu pensamento há alguns anos atrás. Ô Beth, e a gente estava falando aí a respeito da sua rotina, do seu dia e tal. Qual que é a parte do dia que você mais gosta? Já que você passa o dia quase inteiro lá na loja, que parte do dia que você gosta mais, assim? Do domingo à noite. Eu gosto de tudo, mas o domingo à noite é quando eu chego em casa, aí eu tô de folga, né? Aí a gente pede uma pizza, aí a gente senta lá na mesa e a gente fica falando e fofocando, eu, o Marcelo, as crianças, né, que já somos moços. A gente senta todo mundo pra bater papo. É o dia melhor da semana. É mais gostoso. Porque eu amo trabalhar, mas chegar em casa é bom demais também, né? Muito gostoso. A maioria das empreendedoras que eu faço essa pergunta fala, né? A hora que a gente chega em casa, que eu chego em casa, que eu tô em casa. Não tem lugar melhor do que o nosso lar. Porque, na verdade, tudo que a gente faz, que a gente quer construir, é pra nossa família, né? É pra eles estarem bem, pra gente, pra essa convivência e tal. Então, pra mim, é a melhor parte. E hoje, você tem algum medo ainda, assim? Falando, né, não só sobre negócios, mas sobre a vida mesmo. Qual que é o seu maior medo? Medo é um negócio complicado, né? Que mexe mais com a gente. Eu acho que o medo é, sei lá, a gente, no meu caso, ir embora antes de ver meus filhos no caminho, sabe? Encaminhados. Apesar de saber que eu tenho total confiança neles, né? Na educação, a gente faz o possível para ensinar o que a gente acha que é mais importante na vida. Eu acho que o maior medo é ir embora antes de ver isso realizado. É válido, né? A gente sempre tem essa preocupação, né? De não saber como que eles vão ficar e esse receio de não vê-los crescer, não vê-los felizes, aproveitando a vida e realizando o sonho deles, né? Porque o sonho nosso é um e o sonho deles é outro, né? Apesar deles estarem sempre com a gente e compartilharem tudo com a gente sabe que cada um tem o seu caminho e assim, a gente tenta não podar o caminho deles, né? Sim. Quando a Giovana mesmo quis fazer a faculdade, ela demorou um pouco para decidir o que ela queria, e quando ela decidiu, a gente deu o maior apoio, ela tá fazendo, tá terminando, ama o que tá fazendo, né? Porque é bem importante, mas ela trabalhava na loja, era ela que fazia o atendimento, não era a Júlia trabalhava na pizzaria, porque ainda teve a parte da pizzaria, a Júlia trabalhava na pizzaria e a Giovana trabalhava na loja. Então, assim, já foi o momento de mudar isso, né? E a vida é feita de mudanças. Vai chegar uma hora que a Júlia também vai seguir o caminho dela, que ela tá em busca disso, e vai deixar. Aí eu não sei se quem sabe o Miguel vai ajudar a gente ou não, né? Porque aí já é um pouco diferente, né? Pode ser que ele ajude ou não, apesar que ele ama a pimentinha também, ele gosta muito, né? Pode ser que ele ajude a gente também, vamos ver. Você tá falando, você tá lembrando da pizza e daqui a pouco o pessoal vai ficar ali, hashtag volta pizza, volta pimentinha, pizza, pimentinha. Até hoje pedem. E esse negócio da pizzaria foi uma coisa interessante, sabe? Porque a vida é feita de oportunidades, né? E esse negócio de empreender que eu falo que sempre teve comigo,
me pegou assim, depois que a gente mudou pra cá, eu comecei eu fazia os doces pra quem pedia, quando tinha uma data eu colocava lá na mesinha, só que eu vim com feltro. Então eu falei, eu vou costurar. E eu comecei a costurar. Aí a primeira pessoa que me pediu foi a dona Suzana, mesmo do seu Lourenço. Ela me pediu pra fazer um quadrinho pra filha da Mônica, que ia nascer, pra Celina. Aí eu fiz um quadrinho horroroso. E hoje eu vejo a foto, eu falo, meu Deus! Mas aí eu entreguei pra ela e ela achou lindo. E pediu mais um pra irmãzinha. Aí logo o Amarildo e a Simone iam ter o Rafael. A Simone estava esperando o Rafael, eu nem conhecia a Simone, ela estava acho que no Rio. Aí o Amarildo me chamou e falou, Beth, eu fiquei sabendo que você é uma artista muito talentosa. Eu falei, sério? Ele falou, meu, que eu vou ter um filho, eu queria que você fizesse um enfeite de porta. Aí eu fiz a minha primeira guirlanda, que foi pro nascimento do Rafael, né? Que foi uma fazendinha. Também ficou feio, mas eu admito que ficou feio. Mas daí vieram. Você que acha, né? Por falar em empreender, acontece cada coisa na vida que a gente, olha... Aí eu comecei a comprar material, fazia alguma coisinha aqui, outra ali, que ia pedindo e ia postando lá no Facebook. Era só Eu Facebook. jurava que você já veio, já tinha vindo pra cá fazendo feltro. Nada. Jurava. Aí eu comecei a postar lá as fotinhas no Facebook. Um dia, do nada, uma mulher me mandou uma mensagem. Lá no Messenger ainda, nem tinha WhatsApp. Não tinha. Aí a mulher mandou lá pra mim, olha, eu queria encomendar, eram uns Divino Espírito Santo. Aí eu quero encomendar 70 Divino Espírito Santo, era toda com pedrinha em volta, uma trabalheira, coisinha pendurada. Aí eu falei, tá bom. Aí ela falou, aí você me passa a conta, por favor, que eu já quero fazer o pagamento. Mandei. A mulher fez o pagamento, mandou o comprovante na mesma hora. Eu falei, céu do céu. A mulher que nunca vi, me fez um pagamento. Aí a gente correu pra São João pra comprar tudo, porque eu nem tinha material, né? E fiz os 70 Divino pra mulher, coloquei no correio. E daí começou o feltro. E o feltro eu vendi até pra Suíça, vendi pro Japão. Eu tinha loja no Elo7 e consegui vender pra muitos lugares. Aí depois que eu tava falando da pizzaria, uma época que o Marcelo operou, a gente tava bem ruim mesmo de grana, sabe? E a gente começou a fazer a pizza em casa. Eu continuava no feltro e ele fazia a pizza. Aí um dia ele foi na padaria, aí o Jairzinho chamou ele e falou, Marcelo, vem cá. Eu tô alugando uma chácara, você não quer dar uma olhada? Mas Marcelo falou, Jair, mas eu não tenho nada pra começar, nada. Aí eu, não, vamos lá ver. Aí chamou, o Marcelo foi na chácara, aí ele falou, tô alugando do jeito que tá aí, tal, pra você cuidar, tal, monta aí a tua pizzaria. Aí o Marcelo veio falar comigo, eu falei, vamos pegar, porque pra mim tudo é assim, vamos fazer, vamos fazer. Vamos. Aí ele falou, aí o Jair falou, mas eu tenho também um terreno, um salão de festa lá em cima, só que tem uma pessoa na frente que quer montar um restaurante. Aí se vocês quiserem olhar, se a pessoa desistir, né? Aí a gente foi lá olhar, aí eu me apaixonei. Falei, gente, aqui tem tudo. Tinha garfo, tinha faca, tinha mesa, tinha cozinha, tinha freezer, tinha tudo. Eu falei, nossa, que sonho, eu quero, né? Aí ficamos esperando. Aí a pessoa desistiu. Aí a gente abriu a pizzaria lá. Providência divina, gente. Providência divina. E aí aí sempre foi pimentinha. O feltro era pimentinha, os doces sempre foram pimentinha, mas a pimentinha começou em 2012. Eu com minha irmã. Eu já ia te perguntar, por que do nome Pimentinha? Qual que é a história do Pimentinha, Rosa? Então, quando eu tive o Miguel e ele ainda estava em casa, né, nos primeiros meses, e eu falei, não vou voltar para a loja, vou começar a trabalhar com artesanato, porque era uma coisa que eu sempre gostei também. Aí comecei a pintar caixa de MDF e tal. Aí a minha irmã, que também gosta, mas minha irmã é advogada, vida super corrida, mas ela queria estar lá junto, né? Aí a gente começou a comprar material, aí eu pedi para uma moça fazer um logo, falei, a gente precisa escolher um nome. Aí eu falei pra moça que queria um logo que tivesse duas bonequinhas, que no caso era eu e a minha irmã, que a minha irmã é loirinha, né? E era eu e a minha irmã. E o nome, isso aí pesquisando, vamos procurar. Não sei de onde apareceu Pimentinha, gente. Aí eu gostei do som de Pimentinha achei fofo demais, e o rosa combinou, e Pimentinha rosa. Aí a gente mandou fazer o logo, né? E era eu com ela, e daí ela continuou sendo uma grande advogada que ela é, e eu vim empreender Pimentinha e fazendo sucesso. E Pimentinha Rosa é um ótimo nome, gente. Pega, né? A gente fica com a Pimentinha, é das meninas lá da Pimentinha, não sei o quê. Pega com muita facilidade. Hoje ela em casa, todo mundo é a Beth Pimentinha, Marcelo da Pimentinha, Giovana da Pimentinha, Gil da Pimentinha, Miguel da Pimentinha, todo mundo da Pimentinha. Pimentinha, é verdade. Aí tanto que eu falo que hoje em dia, se fosse mudar o nome, eu colocaria Beth Pimentinha. Né? Sim, combinava e aí fica fácil todo mundo identificar, né? É verdade. Tá. Agora a gente já vai pra parte final do nosso papo. O legal do podcast, Beth, é que a gente pode fazer ele várias vezes.
Então esse é só o nosso primeiro encontro, porque eu sei que você tem muitas histórias, muita coisa legal para passar pra gente. E eu gostei muito do nosso papo, tô gostando muito do nosso papo. Mas eu quero te fazer 2 perguntas que eu faço para todos os nossos convidados, porque eu gosto dessas perguntas porque fazem a gente refletir um pouquinho, deixa uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Eu sei que vocês hoje já conquistaram muitas coisas, mas se um dia, se de hoje para amanhã você perdesse tudo que você tem, me fala assim, o que ficaria, o que restaria para você? Acho que restaria a minha determinação, minha garra, também o negócio de fazer acontecer, vai ter que dar certo e permanecer. Muito bom. E é fundamental, né? Sem determinação, sem coragem, a gente não sai do lugar, né? Precisa disso, assim. Eu acho que quase todo empreendedor, acho que é uma necessidade de meio que básica para um empreendedor ter essa determinação, essa coragem, porque não é fácil, né? Se a gente não tiver, a gente cai mesmo com as bordoadas e não levanta, né? Não, e é um leão por dia, às vezes em 3 de uma vez pra gente resolver. Não é fácil mesmo, não. E me fala então, deixa uma mensagem pro pessoal que tá ouvindo a gente. Se você tivesse que deixar a sua última mensagem para as pessoas, o que você falaria? Falaria que tudo passa. O que é bom passa, o que é ruim passa. Pode ser o pior momento que você está vivendo, vai passar. É verdade. É uma verdade, tudo passa. E que bom que passa, porque tanto os momentos ruins que a gente precisa que eles passem, quanto os bons, a gente precisa aprender que tudo é um ciclo, né? E que quando você está vivendo aquele momento bom, você tem que aproveitar. Porque a gente está vivendo o que a gente tanto pediu, né? Às vezes a gente tanto sonhou com aquele momento e quando ele chega, a gente está... Não sabe aproveitar. Não está sabendo aproveitar. A gente tem medo do que a gente recebe, né? Medo que a gente vai receber, porque às vezes a gente não se acha merecedora de tudo que a gente está conquistando, né? Mas é uma coisa que pega muitas empreendedoras e que tem muita dificuldade em entender que a gente merece sim, que tudo que a gente passa, né? Toda dificuldade, você, por exemplo, é um exemplo aí, só pelo pouco que você contou da sua história, a gente aprendeu muito e pôde ver que cada fase te trouxe um aprendizado para você estar onde você está hoje. Então, assim, é merecimento, é Deus junto com a gente o tempo todo, né? Em primeiro lugar. E é isso aí. Beth, muitíssimo obrigada, viu? Fiquei muito feliz. Muito feliz. Você seja o primeiro de vários, porque você tem muita coisa para contar pra gente, para ensinar. Fiquei muito feliz mesmo. Eu também fiquei muito. Raízes. Compartilhe essa história. Semeie inspiração.